Boa noite para quem é de Quem é boa. de boa noite? Um bom Vamos dia, lá! boa Será que abençoado. tem gente assistindo essa aula às 2 da manhã, professor? Olhe, se a insônia bater, estude. Se a fome me bater, estude. Eu acho que sem Sônia bater, os meninos botam a aula, porque aí o soninho vem. Aí o sono chega a que hora? Madrugada. Eis a figura do senhor Marcel Deschamps. Marcel Deschamps é muito engraçado, né, velho? Olha a cara dele. Diz que era de um humor assim, Bem ácido, muito né? interessante, né? E ele ainda me lembra aquele humorista que a gente tinha, o Coxinha, que na Poxa, escolinha aí do professor Raimundo. A escolinha do Costinha, professor Raimundo descia o microfone e ele fazia. Ah! você tá falando de Costinha. Ah, A cara dele é parece, não parece, né? É muito ele tem engraçado. cara de pessoas que gostam de uma brincadeira. É. O Deschamps, gente, é um dos mais importantes representantes do dadaísmo, que é a radicalização que um grupo desejava do movimento surrealista. E aí a gente vai aqui agora, né, trabalhar com esses dois movimentos de vanguarda. Inclusive é importante que eu lhe diga que isso aqui é um pneu de bicicleta, é uma obra do Deschamps que ele parafusa num banco. Ele bota um pneu de bicicleta em cima de um banco. Pronto, temos uma obra de arte, porque o dadaísmo meio que quebra com essa ideia de que determinado objeto deve estar em determinado contexto. Ele tira os objetos de contexto, né? Então, por exemplo, um copo, a gente põe água, põe suco. Ele tira isso de contexto e pode fazer algo totalmente fora do que se espera, que é o que ele chama de fora da lógica, né? Então, eu posso usar o copo, sei lá, em cima de um pinico, aí botar em cima de um copo uma outra coisa, um abacaxi, e isso é uma obra de arte, tá? Então, tá aí apresentado o movimento dadaísta para você, e a gente começa mostrando o dadaísmo e o cabaré Voltaire, né? Tome, professor Ronaldo, se jogue. Isso, o Cabaré Voltaire representa um lugar desses interessantes e tão conturbados manifestos, né? É interessante porque a palavra cabaré depois vem para o português, né, como uma forma pejorativa para dizer que é um lugar como é o nome? De frequência Promiscuidade. duvidosa, né? Então, até Que hoje a gente a galera se divertia muito nessa época aí, os franceses e o que adoravam. tinha algumas coisas para à frente da sua época, que eram lugares em que mulheres fumavam, bebiam e dançavam, né? E às vezes as mulheres lá usavam roupas que não eram comuns, roupas com os braços de forma, perto de fora, perto do joelho, decotes que chegavam até o busto. Então, o cabaré era um espaço também das coquetes, etc. Então, mas é esse cenário, né, em Zurique que vão, né, melhor, se encontrar, confraternizar, confabular e fazer essa espécie de a gente pode chamar assim, né, Paula, de manifesto, né? É, Então, o sim. cabaré, e também ele tem o nome de um filósofo interessante, Voltaire. Voltaire é um filósofo muito, muito interessante. Por que o Voltaire é um filósofo interessante? Porque ele é o filósofo da liberdade de expressão. É o Voltaire que vai dizer: posso não concordar com as suas palavras, mas defenderei até a morte a sua liberdade de expor, né? Então, o Voltaire também é o cara que é contra a questão, né, da monarquia, etc. E também era um cara bem humorado, né? Ele vai escrever, né, o Cândido Otimista, fazendo uma certa gozação ao trabalho do Leibniz, que dizia que a gente vivia no melhor dos mundos possíveis. Então, Cândido, ou seja, pacífico e otimista, é uma ironia ao filósofo
Leibniz. Então, ele era bem, criou também um dicionário Eu de queria filosofia. fazer uma intervenção aí, Por velho, favor. da aula com pessoas inteligentes e preparadas, né? A minha vida inteira eu chamei Levinas. Oi? Aí eu vejo, eu a vida inteira pronunciei o filósofo, o nome do filósofo, Levinas. Aí vem você com toda a sua beleza. Desfila aí, como é o nome dele? Leibniz. Ah, Deus, Leibniz era um alemão. live. A partir de hoje, Leibniz. E aproveitando que eu já te interrompi, fica a dica para vocês assistirem ao filme, o primeiro filme de Woody Allen, que é o Meia-Noite em Paris, e que vai aparecer esse contexto aí, né, Sim, do sim. cabaré. É o que a gente caminha para a bela época, a Belle Époque, ou Ele é, seja, a época de ouro em que os grandes nomes da, como é que chama, da pintura, da escultura e principalmente da literatura se encontram nessas ruas de Paris, né? é, Paris é uma festa e é muito interessante porque o cara pega ali um diálogo, né, entre grandes escritores em uma eu viagem no adoro quando o tempo. Hemingway aparece, eu adoro o Hemingway. Hemingway é um filósofo, é um escritor, mas é um filósofo existencialista, a gente É, poderia chamar assim. Os existencialistas revirariam no túmulo, exceto Heidegger, que nunca aceitou ser chamado de existencialista. Mas é muito interessante porque a gente vive uma alta cultura. A gente vive aí um momento, por exemplo, a gente está falando de 1916. Em 1910 começa o Círculo de Viena, em que você tem as grandes personalidades da ciência. Você tem um período aí já com Wittgenstein trazendo a ideia de que é o limite da sua linguagem, é o limite do seu mundo. é. Então, você tem aí toda a questão do Bertrand Russell, que traz o ateísmo e traz a questão da ética. Você tem a figura do Freud, né? Você está aí em 1916, são os escritos seminários de Freud, já são os segundos escritos sobre a questão da sexualidade também. Você tem já o nascimento de pensadores que vão ser excelentes nesse momento, como todos esses existencialistas, que é, como é o nome deles, Sartre, Beauvoir, essa galera toda. Então, você tem um movimento efervescente. A cultura francesa, ela se destaca não como produção de fábrica, e sim como moda, né? Ou seja, é roupa, é perfume, como é que chama? Literatura, é música. Então, a França parece ser, e por isso, a partir daí já tinha um nome, o apelido, e agora vai receber o nome de Cidade Luz, né? Essa cidade que está sempre de forma exuberante e que valoriza a arte, né? E E a a, discussão e a luz como símbolo também de sabedoria, né, da é busca, a né? luz como um símbolo bem apropriado do iluminismo, né? Iluminar-se é libertar-se, é ser livre. Sim, Então, todo sim. esse manifesto que vai surgir aí em Zurique, né, na Alemanha, vem bebendo dessa fonte, e há uma certa até briga entre alemães e franceses em relação à filosofia. Você vê que mais à frente, aí, 27, Heidegger vai publicar Ser e Tempo, e depois, entre guerras ali, o Sartre vai também beber nessa fonte aí do existencialismo. Então, há sempre uma coisa lá, outra cá, e tem uma questão ligada a essa razão, como o Paulinha falou, né? Essa coisa da luz, que é algo que vem do iluminismo, que é algo moderno, mas que sempre está aí. Por isso que a gente até hoje fala de moderno como uma coisa atual, É, porque é sempre essa evocação de que a luz é conhecimento, a luz é liberdade, a luz está ligada também à tecnologia, né? Então, todo esse movimento dadaísta, ele traz toda essa coisa de romper, mas também de valorizar o conhecimento. Porque a gente precisa ter um cuidado muito grande, que diferente dessa época, a galera valorizava o futuro, criticava o passado, mas se debruçava em estudar o passado. Hoje a sim, galera quer valorizar o presente e o futuro,
negando a ideia que precisa conhecer o passado. Isso é de fato, viu? E assim, sem saber o que o passado representou. Sim, Você nega sem conhecer. Então, assim, é difícil. Como é que eu posso negar o que eu não conheço? Né? Então, vem a questão aqui da palavra Dadá, que tem mil coisas que é são uma palavra ditas bem sobre ela. diferente, né? E, Mas e vários se fala. significados. E até significado inventado, né? Já teve estudioso que escreveu artigo falando sobre o Gugu Dadá, essa ideia primitiva, a criança na mais pura inocência do Gugu Dadá, né? Mas se busca muito o que significa. Então, por exemplo, no francês é cavalo de pau, no alemão não me chateie, por favor, adeus, até a próxima. Olha como em romeno, certamente, claro, tem toda a razão, sim, senhor, realmente. Então, assim, mas eu acho que faz muito sentido a coisa da linguagem primitiva da criança, né? Porque a criança é só abertura, né? Ela ainda não tem a formação desse nível de consciente, então ela está no inconsciente, e o inconsciente é o fluido, né? O livre, né? E eu vejo muito isso. Eu acho que uma criança na frente de uma bicicleta, um pneu de bicicleta em cima de um banco, vai achar tantos significados, sabe? Já o adulto, isso não tem sentido. E que zorra é essa aí? O que é que esse cara está fazendo, né? Colocando no caixão, você já viu a pintura do caixão no divã? Tem sentido um caixão no divã? Eu vejo tanto sentido no caixão do divã. Tem tanta gente que... Ou, Só não sei se estava ou, na hora de colocar no divã, entendeu? é, ou Só isso, melhor, só... é quase arriscado você colocar o divã em cima do caixão, né? Exato. Então, olha como, quando a gente amplia um pouco o nível de consciência, já traz significados, né? Então, esse movimento é muito a crítica do aspecto lógico. Que lógica é essa? A gente está batendo um papo aqui, já está falando o caixão sobre o divã tem sentido, e o divã em cima do caixão, né? Está na hora de botar no divã, então a gente encontrou uma lógica metaforizada para isso. E a criança acharia também, pode ter certeza. Será que Você ela está falou, no caixão? Será que você ela não falou um está no negócio caixão da criança, exatamente porque botou no. Será que ela não está no divã exatamente porque entrou no caixão antes de estar no caixão, né? verdade. Venha, diga, Será que querida. o caixão em cima do divã é a última esperança de quem já está quase lá? Ou quem viveu Pois é. uma vida toda morta e precisa viver agora? Então, mas A gente tá no Gugu Dadá. Gugu Dadá. Então, esse Gugu Dadá, eu vi esses dias um vídeo de um pai, né, que resolveu fazer uma experiência educacional com a própria filha. Sim, Ele tirou da filha tudo que fosse brinquedo tecnológico, tirou do quarto da menina, o espaço que a menina brincava, tudo que era fantasia e bonequinha e tal, e colocou brinquedos, aqueles brinquedos mais simples, carrinho de madeira, corda, aquelas bonequinhas antigas, e a criança não teve acesso a celular, nem tablet, nada disso. Bom, essa sim, criança com 4 anos, ela tinha uma imaginação absurda de criar histórias, do povo pensar até que essa menina poderia ser uma grande escritora. E a menina com 6 anos, quando chegou na escola, essa menina começou a ser boa em todas as disciplinas. O que é interessante aí é justamente mostrar que a criança tem essa liberdade de imaginar e que a gente está criando, tirando da criança isso. Eu lembro muito bem que quando eu fiz minha primeira licenciatura, tinha uma professora que ela dizia assim: cuidado com o que você vai dizer para a criança, porque criança viaja. Você fala uma coisa, a criança pensa que aquilo é verdade na fantasia dela e ela vai, porque a criança tem esse poder de viajar. E hoje a gente percebe que nem as crianças mais têm esse gugu dadá, essa possibilidade de subverter uma consciência para vislumbrar uma inconsciência a partir de uma subjetividade, né? é verdade. Então, então, assim, você olhar, por exemplo, uma criança chega, né?
olhar para um negócio desse do banco, ela ficar ali horas e horas rodando isso aí, fantasiando e viajando, de muita coisa na cabecinha dela. Como antes, né? Eu era menino, a gente pegava os bonequinhos ali, fazia uma guerra, se brincava horas e horas construindo várias histórias, né? Porque essa criança tinha essa liberdade de produção, porque ela está longe de uma consciência já estampada, cheia de limites de regras. Mas o que que a gente está fazendo? Jogando aparelhos na mão da criancinha e fazendo coisa E muito boa. um universo fixo, né? Um universo pronto. Porque o que há de mais belo na criança é esse poder da criação mesmo, do Gugu Sim. Dadá. Quando você pega um iPad, hoje os carrinhos estão vindo com iPad, pois é. O pai e a mãe estão ali no restaurante, o iPad rolando galinha pintadinha o tempo todo. Antes a mãe cantava, criava a história e a criança montava. E ela pedia, conta aquela, mãe, conta aquela, né? Aí, às vezes, você tinha Hoje, que contar várias histórias, é, e depois a mesma, de novo, né? Você vê aquela cena clássica dos filmes, até década de 90 em que os pais vão para o quarto ler uma historinha para a criança dormir. Era clássico aí dos filmes até final de 90. Hoje você vê um filme ou outro. é interessante, né, Ronald? Porque, por exemplo, né? Vinícius tem 19 anos, né? Meu filho, que você conhece Rapaz, oficialmente. estou velho, viu? Ele nasceu em 2004. 2004 já é anos 2000 e já tem celular. Mas ele só ganhou um celular com 14 anos. Então, foi uma infância dentro desse aspecto. Conta história, brinca de dinossauro, Lego, ele adorava quebra-cabeças. E, assim, isso faz uma diferença, rapaz, né? Isso faz uma diferença na maneira como se cria, na maneira como se produz, escrita também, né? Hoje eu leio artigos pedagógicos que falam assim que as crianças estão com dificuldade de serem alfabetizadas, né? Essa coisa da ocupação cerebral fora do universo da criatividade, de você mesmo, né? A criança que cria é a criança que recebe pronto e tem uma dificuldade. Hoje a criança tem a dificuldade de manipular instrumentos de precisão, né? Então, de tirar a tampinha de um iogurte. Então, dá a ela um. Já, Negócio para já, mamar, porque ela não consegue o movimento de pinça, porque ela só faz esse movimento. exato, exato, porque ela só Então, o faz que é que esse se está movimento. fazendo com a questão cognitiva das É. criancinhas? E que adulto será esse, né? Que o menino é pai do homem, Machado de Assis e Memórias Póstumas, né? Uhum. Então, que tipo de figuras virão como adultos, como jovens, quando tiverem as rédeas da sua vida, quando tiverem que pensar. Mas a gente já está diante de adultos que também já não sabem pensar, porque é um negócio de doido, não está fácil, não. Mas vamos lá, características do dadaísmo. Considera-se, gente, o dadaísmo a mais agressiva das vanguardas, tá? Então, ela é irreverente. Aí é tudo que a gente vai discutindo. Repare que é a criança, né? Olha só, o universo infantil. Irreverente, espontâneo e livre. Arte e o absurdo. Tem um B que a gente esqueceu de botar, é absurdo. Então, a criança pega umas tampinhas e ali a Absurdo, imaginação. absurdo. Absurdo, é. Comeram o B. Irracionalidade. Irracionalidade dentro do conceito de racionalidade, tá, gente? O irracional aí precisa do racional para que você entenda. É aquilo que se entende como irracional, trazendo o conceito do irracional. E, obviamente, que se eu sou irreverente, espontâneo, livre, se eu ligo a arte ao absurdo e pauto minha arte na irracionalidade, eu vou romper com o modelo tradicional e clássico, que é pautado numa realidade acadêmica, numa coisa que é transmitida. Por isso é padrão. E se eu sou irreverente, espontâneo, livre, se eu ligo a arte ao absurdo e racional, eu vou trabalhar com o caos e a desordem na arte.
Lógico que eu vou trabalhar o caos considerando o conceito de ordem. Porque para eu entender o que é caos e desordem, eu preciso entender o conceito de ordem. Tá? Você entra no quarto do seu irmão e diz que caos. Eu tenho certeza que você só está dizendo caos porque você tem expectativa de uma ordem. Tudo arrumadinho, gaveta a gaveta, cama forrada, tá? Então, contra a guerra, a gente tem aí. Repare que não é um movimento que vai trazer o caos, defender da violência e a guerra como o futurismo, só que o futurismo não defende o caos. Ele não faz nenhuma referência ao caos. A guerra é o caos, mas ele não diz isso. Tá certo? É uma outra perspectiva, a perspectiva do desenvolvimento, da evolução científica. Contra valores burgueses, logicamente que os valores burgueses todos são erguidos na lógica criada, obviamente. Tá? Porque se você sair do mundo burguês e for para o mundo não burguês, a lógica é outra, viu, Ronald? Então, a lógica É. depende da sua perspectiva também e crítica ao capitalismo. O mesmo B de lá de cima do absurdo, para não ficar só sumido, ele convidou o ódio e capitalismo aí embaixo. Então, eles Eu estava estão, com sono, eu estava curtindo. certamente, eles estão juntos no paraíso, o B e o O, formando Bo. Bem dadaísta a obra, ele estava querendo, porque a digitação foi do meu amigo Ronald. Aí eu acho que ele estava querendo fazer alguns exemplos de dadaísmo, entendeu? Aí crítica ao capitalismo. Aí Eu capitalismo lembrei tem lógica. de caminho, e aí eu estava querendo fazer algum Pronto, texto caminho. absurdista. Caminho eu chamava caminho, eu não chamava Camus, não, tá? Então, Aí o assim, menino me conta no corredor e diz, professor, explique em poucas palavras o absurdismo. Aí eu encontrei Miguel passando e disse, Miguel, explique aí para ele, por favor, o absurdismo. Miguel, aqui, olhe para mim. Aquele jeito de Miguel. Eu não disse, olhe para a sua pergunta, é, é. Miguel. Vamos lá. Aí eu deixo o mictório com você e para você, porque eu acho que vai ser mais útil para você do que para mim. Bom, é muito interessante porque aí você vai olhar para eles, mas os caras agora pegaram o mictório, largaram no Tudo é chão. arte. Agora eu vou trazer o É sanitário. arte, que é isso, tudo é arte. Meu filho, meu amor, Hum. criancinha de papai, Oh, meu Deus. oh Carinhoso. Deus, presta atenção numa coisa. Você está focado em uma coisa que nem você sabe direito. A questão toda aí é você trazer o absurdo. Quando, por exemplo, você pega o texto de um Albert Camus, em que ele vai falar do estrangeiro, já vai começar narrando e ele vai para o velório da mãe. A partir dele estando nesse velório, um corpo está ali, ele vai começar os seus pensamentos sobre diversas coisas. E a partir dessa ideia de um filósofo existencialista ou absurdista, ele vai trazer que a sociedade ela é como um mito de Sísifo. O cara passa o dia inteiro rolando uma pedra pesada, montanha acima. No final do dia, essa pedra está lá em cima. Ele vai dormir, vai descansar. No outro dia de manhã, a pedra está lá embaixo. E ele é obrigado a empurrar essa pedra montanha acima de novo. Isso porque os deuses são gente boa, né? Porque os deuses são gente boa e ele está fadado a uma tragédia. E aí é que vem a coisa. Qual o sentido disso? E aí, todo pensamento, toda arte que traz o absurdo é como se você olhasse para esse mictório e perguntasse justamente isso: qual é o sentido disso? A resposta deles vai ser muito simples, mas porém bastante enigmática. Isso é como a vida. Quando você pergunta qual o sentido da vida, qual é a resposta que você tem? Hum. A vida tem sentido. Para eles, não. É tão absurda quanto esse mictório fora do lugar e no chão.
Então, é aí a ironia, é aí a liberdade do artista, é aí o dialogar com quem está vendo a arte. Porque ela não quer aí só trazer a questão de uma pintura ou de uma escultura, ela quer mexer com a sua estética. Ou seja, ela não é estética em si, ela dialoga com o seu sentimento, com aquilo que te provoca a fazer a pergunta: qual é o sentido disso? É justamente sobre sentido que eles estão falando. E quando você não vê sentido nisso, você se aproximou justamente daquilo que eles querem. Isso é genial, porque ele imprimiu em você, sem você saber, aquilo que você vai perguntar e que está aí como pergunta. Qual é o sentido disso? Isso é um absurdo. Assim como a vida. A vida não tem sentido, a vida é caótica, ela é um absurdo, como tanto mictório no chão. Vai acontecer da vida ter isso. Então, você pega a peste, você pega o estrangeiro, você vai pegar na literatura absurdista, justamente essa ideia. Ah, é para todo mundo? Não, porque são autores que, se você estiver num quadro de muita depressão e ansiedade, não vai dar certo você ler esses autores. Porque você precisa encontrar um sentido para a sua vida para sair da onde você está. E eles estão brincando com essa liberdade de criação e com as perguntas possíveis. Porque assim como na filosofia deste momento, o mais importante para esses autores não é a resposta, e sim a pergunta. E não necessariamente a resposta, né? Não, não tem resposta. Pois É é. pergunta. É qual é o sentido disso? Porque a sociedade contemporânea, Ronald, vive com essa ideia de ter que achar a resposta, né? É impressionante. Precisa ter resposta. E aí, quando a gente está tão preocupado com a resposta, termina se perdendo da própria pergunta, né? Muitas vezes. O que é que você perguntou mesmo? O que é que você perguntou mesmo? Sim, Então, não tem. É isso. Ah, o choque é esse. Eu lembro, viu, Ronald, esse mictório aí tem uma história interessante para mim. Um aluno meu, foi isso na pandemia, isso, foi para a Europa e foi no museu em que este mictório estava em exposição. Ele tirou uma foto e mandou para mim. Olha só, lembrei de você. Aí eu estava com minha irmã diante de mim. Aí minha irmã disse assim, eu nunca vou esquecer isso. Que desrespeito, hoje em dia aluno não respeita ninguém, o menino te mandou um mictório. Eu falei, olha, eu não vou te dar uma aula de arte, mas isso não parece o que é. Aí eu lembrei, primeiro que eu não esqueço, toda vez que eu vejo o mictório eu lembro da história. E segundo, porque é exatamente o que você disse, né? A gente, em nossa busca de dar o significado repetitivo para tudo. Parece que ele estava dizendo sei lá o que na cabeça. Por quê? Porque ela tomou o mictório no contexto do mictório. no sentido do mictório. Pronto, perfeito. E Deschamps, ao contrário dela, estava muito distante do contexto do mictório. Então, o dadaísmo foi esse movimento pertencente às vanguardas, cujo lema é a destruição também é a criação. Pronto. Resumindo, destruir também é criar, e a proposta é exatamente que a arte fosse espontânea, intuitiva, solta, irônica, livre, absurda e conectada ao pessimismo. Mas assim, viu, gente? Pautada no pessimismo, vai muito da ideia lógica do que vem ser pessimismo, porque tudo que está sendo escrito aí vem da interpretação da palavra como ela é, que é exatamente o que o dadaísta não quer, tá? Então, a gente nunca pode dizer que o dadaísta quis pautar a sua obra no pessimismo, porque o que é o pessimismo para um dadaísta? Pode ter uma relação completamente diferente. Agora, ironiza, ironiza, é livre, total, é a grande palavra. E vocês sabem qual é o problema da liberdade, né? A liberdade é muito perigosa, tá? Principalmente porque dá um conceito muito fixo a ela. Porque quando ela sai daquele conceito, ela alcança a sua própria essência.
Então, para viver em sociedade, nós precisamos cercear a liberdade, porque senão a convivência será impossível. O dadaísta é um artista livre, por isso que se fala em anarquia. Eu, pessoalmente, não gosto da palavra anarquia nesse sentido, viu, Ronald? Embora o senso comum tenha legitimado, né? Anarquia e niilismo dadaísta, com essa ideia de desordem. Eu não gosto, mas eu entendo que o senso comum já trouxe para esse prisma aí. Aí eu entrego para você tanto para a anarquia quanto para o niilismo para trabalhar esse slide aí. Me conte. Você tem dois aspectos aí. Primeiro, vamos para a palavra anarquia. A anarquia, você vai encontrar até nos dicionários o sinônimo de ausência de governo, né? E assim é a ideia. Mas tem duas maneiras para você pensar a ausência de governo. Ou numa anomia, em que a sociedade está desregrada, está o caos, ou na anarquia como princípio ideal de vida em que as pessoas conseguiriam viver bem, desde que não, Autorresponsabilidade, né? desde que não tivesse regras, nem leis, nem governo, as pessoas conseguiriam viver bem, cada um fazendo a sua parte. Esse é um ponto. Outro ponto interessante é o niilismo, até porque o niilismo a gente precisa entender. A ideia do niilismo, para muitos, é justamente essa vida sem sentido. Olha aí de novo a palavra sentido. Essa vida que cai no vazio existencial. E isso vai ser muito forte aí no século XIX, principalmente a partir dos autores que são os autores ateus. Feuerbach, Marx, Schopenhauer, Nietzsche. Mas o mais estranho que pareça é que se esses autores provocam essa questão de um certo niilismo, não provocam para aquilo que se interpreta do pensamento deles. Por exemplo, Marx, ele está defendendo a ideia de mudar a estrutura econômica para uma sociedade igual, que seria o socialismo, futuramente o comunismo, que é justamente muito parecido com as ideias anarquistas, só com a vertente de igualdade social e umas estruturas sociais. Mas quando você pega o niilismo, ao qual Nietzsche sempre foi marcado e acusado, você tem uma questão que é o seguinte: o Nietzsche vê o niilismo de outra maneira. Para as pessoas, Nietzsche provocou um vazio existencial na medida que ele questiona tudo e não deixa pedra sobre pedra. Como ele diz, faço minha filosofia com um martelo. Por outro lado, Nietzsche vê no cristianismo, em várias concepções que delegam a vida para o futuro ou para uma instância metafísica, o niilismo, porque tira das pessoas a vontade de viver. Então, Nietzsche acredita que desde Sócrates e Platão, quando falam do mundo das ideias e o cristianismo, tiraram do homem a vontade de viver, porque castraram esse homem dentro de várias normas, de vários conceitos morais, e que o homem só será feliz plenamente no céu ou no mundo das ideias. E aí, agora, quando chega no século XIX, você tem as ideias do positivismo, assim, o mundo vai ser feliz quando tiver a ciência, o mundo vai ser feliz quando for liberal, o mundo vai ser feliz quando for socialista, e Nietzsche pergunta por esse agora que não é vivido, né? Que não vive plenamente as coisas boas e ruins com amor fati, que é você viver tão intensamente o momento que você quer estender esse momento por uma eternidade, mas que você viveu tão bem esse momento que ele vale a ser recordado, né? E não lamentado. Então, não é um momento de vida perdida. E para Nietzsche, a nossa grande vontade de poder é viver plenamente essa coisa fática. E que só é possível se você mergulhar nesse vazio existencial de tirar tudo e ousar pensar por si mesmo. Então, para Nietzsche, o niilismo é aqueles que não conseguem viver bem a vida. Então, esses autores estão Ok. mais para Nietzsche do que para a crítica ao niilismo. Pronto, perfeito. Então é isso aí. A impaciência de viver era grande, o desgosto aplicava-se a todas as formas de civilização dita moderna, as suas próprias bases, a lógica, a linguagem. A revolta assumia formas que o grotesco e o absurdo superavam de longe os valores estéticos. Então, assim, a entrevista concedida pelo Tzara à rádio francesa em 1950. Repare que a gente já está em meados do século XX, né? Já está Trazendo após a Segunda Guerra Mundial.
sim, nós estamos há 10 anos aí, né? Porque foi 48. E aí a pintura dadaísta vai para o mundo do sonho, né? Eu disse a vocês o quê? O dadaísmo surge a partir de uma ruptura de uma parte da galera com o grupo surrealista. Então vai para o mundo do sonho, retrata o absurdo. Absurdo em relação a quê? Àquilo que a gente considera real, viu, gente? Porque cuidado com a palavra absurdo, porque eu vejo uma briga, isso é um absurdo, não é desse absurdo que a gente está falando, né, Ronald? É o Não, absurdo do impossível, do improvável, é do da falta ilógico. de lógica ou de sentido para as coisas. É como se eu tivesse pensando que minha vida é toda linear e basta fazer as coisas que vai acontecer tudo dentro de uma programação. Não. O mundo é caótico, então é esse absurdo, esse caos, e não o Sim. cosmos, a organização. Tá? E conversa com o surrealismo é o que eu disse, né, a vocês. Essa fotomontagem, para você fazer o absurdo, você recorre a recursos. A arte não tem nada a ver com gosto, a arte não existe para ser gostada. Pronto, é exatamente isso. Me deixe livre, eu não tenho nada a ver com seu desejo é seu. O meu, como artista, pode ser completamente diferente. Eu adoro essa imagem também, acho massa. Um dragão que não é dragão, é múltiplo, é tudo. E não é A para ser mãozona nada. para cima. Outro dragãozinho aqui, que sai do dragãozão. E quantos dragões saem de nós? Dadaísmo no Brasil, Flávio Carvalho, gente. Esse cara cai muito em Enem, viu, galera? Inclusive, essa imagem já caiu no Enem. Ele é um performista. Ele faz uma linguagem, ele usa uma linguagem, faz não. Ele usa uma linguagem da contemporaneidade chamada performance, tá? Você tem algumas linguagens contemporâneas na arte, body art, que é o cara que se tatua, mutila, se apresenta, você tem a instalação, você tem arte sonora, arte visual, land art, street art, e tem a performance. E o Flávio de Carvalho é um desses caras que fazem performance, é um arquiteto e antropófago, não porque é antropófago, porque E ele é ele, canibal, mas ele faz uma arte assim, tipo, isso aí é a performance, isso é arte. É a arte dele. Tem uma dele que é fantástica. Ele monta no meio da rua uma cama, se veste com um pijama, bota lá o travesseiro, deita com uma mala lá. É a performance. Aí você diz, isso é completamente dadaísta. É completamente dadaísta. Agora, se você quiser, você pode dar um sentido para aquilo, mas isso não tem nada a ver com ele. Tá? Isso tem a ver com a forma como você recebe isso. Então, ele aparece, mas não aparece perguntando sobre dadaísmo, não, tá? Aparece perguntando sobre contemporaneidade. Pelo menos quando eu vi, foi sobre isso. Aí, obviamente, que eu vou entregar meu amigo Ronald uma coisa que ele adora. Olha aqui, ó. Mulheres Flávio Carvalho, que está no Museu de Arte Moderna. Olha aí, ó. Olha que coisa bem dadaísta. Aqui é bem dadaísta mesmo. Aí não é para performance, não. Aí é uma obra bem dadaísta. Não, ó, preciso dizer isso, viu, Ronald? Me permita. Gente, não fique diante de um quadro dadaísta tentando encontrar um sentido explicável, coerente e lógico. Isso é a pior coisa que você pode fazer com o seu tempo. O seu tempo não é para isso, tá? Porque senão não é dadaísmo. Aí deixa eu entregar, por favor, me permitam, este presente a meu amigo Ronaldo, porque toda vez que a gente fala em surrealismo, tem um diálogo muito importante com um cabra chamado Sigmund Freud, tá? Então, o, o Sigmund Freud é para mim, um dos maiores cérebros do século XX, tá? E que foi muito rechaçado, muito. E aí os surrealistas mergulham um pouco desse mundo que o Freud apresenta ao mundo chamado inconsciente. Pode vir, viu, professor? Fique à vontade. A palavra é sua, que eu não me ouso pedir para mim. Pode jogar vamos duro aí. tentar colar. O Freud, né, atribui-se a ele a questão do inconsciente, mesmo que antes o inconsciente já tenha, de alguma forma, aparecido em alguns pensadores. Mas o que que o Freud traz? Ele traz uma divisão de três coisinhas, que seria o ego, né, aquilo que é consciente, a questão do ego, eu, o supereu, que é o superego, que é aquilo que você tem ali também guardadinho,
não está tão assim a amostra, e o id, que são os desejos, né? Então, seu eu consciente lidar com essas duas realidades aí, na verdade, três, porque até mesmo o consciente não é tão consciente assim. Então, por exemplo, você vai lá e de repente você entra numa sorveteria, pega um sorvete, dá R$ 50 à moça, o sorvete era 8 e ela lhe devolve 48. Você pega esse dinheiro e diz, ó, oh, ela me deu o troco errado. Uma coisa em você vai dizer, devolva, você vai lesar essa pessoa, ela errou, mas você não tem direito de fazer isso. Isso é um mecanismo chamado superego, aquilo que vai trazer para você os limites daquilo que você foi criado dentro de uma questão ética, moral, de valores, etc. Certo? Se você não teve muito isso, você vai dizer que nada, problema dela, ela tem que prestar mais atenção. Você vai achar uma desculpa para o seu ato ilícito. Do mesmo jeito que você acha uma fala decente para justificar que você faça o certo. Já o ID vai dizer, nada, rapaz, bora lá, vai ser legal fazer isso aí, vamos aprontar uma vez, tá valendo. Não, então você está numa luta com você mesmo, com mecanismos que são conscientes e inconscientes. Desejos e repressões existem aí. Então, isso que o Freud traz. Então, quando um autor, um escritor, né, o artista, ele percorre esse caminho do inconsciente, ele traz também o universo, né, onírico, ou seja, o universo dos sonhos, em que nos sonhos as fragmentações de pedaços do inconsciente podem revelar vários desejos reprimidos, né? E essas repressões faz com que venha todo o processo de castração. Então, quando um autor é surrealista, ele está preocupado não com a questão do ego consciente, mas justamente em tanger, né? Trazer esse universo do sonho, esse espaço em que o inconsciente reina. E é isso que é o barato da psicanálise lá do Freud, é trazer para o consciente as coisas inconscientes para que a partir daí você venha trabalhar seus processos que foram reprimidos, ou sejam, recalcados, e a partir dessa consciência você lidar melhor com seus dramas, suas tramas e seus recalques, medos, vontades e tudo mais, etc. e etc. Então, aí você traz, por exemplo, eu e Paulinha fizemos aqui uma brincadeira inconsciente em relação ao caixão e ao divã. Então, a gente falou coisas que estão ali justamente no nosso consciente, mostrando justamente o processo terapêutico em que nós vivenciamos há algum tempo. Então, quem tá quem sabe o que é o divã e a terapia, automaticamente pegou. Mas a gente está traçando um diálogo ali que necessariamente não tem uma necessidade de ser tão claro aos ouvintes, porque é o que o Freud chamaria de um xiste, algo que a gente está ali brincando, mas trazendo uma realidade que não é a realidade muito falada daquele momento explícita, né? Então, às vezes, o inconsciente se revela nesses atos falhos, né? Nesse caso, nós foi um xiste. Um ato falho é bom. Você está lá com a pessoa namorando e, de repente, você chama o nome de outra. Meu Deus, a casa caiu, o mundo caiu porque o inconsciente te traiu e falou algo que você estava querendo negar de forma ali tão clara. Mas pode acontecer. Fique atento a isso, viu, gente? Se você chamar uma pessoa pela outra, dê atenção a isso, viu? Mas na verdade quem deve ter atenção é quem escutou o nome errado, na boca certa. Meu Deus, vamos lá. Mais X. Vá, vamos embora. Então, os artistas, aí nesse momento surrealista, porque é surreal, né? O surrealismo, ele trabalha a desconstrução dessa coisa consciente. Quando você olha para algo que está derretendo, aquilo já fala diretamente com um lado seu, que traz uma subjetividade. Então você vê que é um caminho, você tem ali Dadaísmo, aí chega no surrealismo.
E, de repente, se você olha para esse quadro aí e diz assim, que quadro é esse? Isso poderia ser muito bem um cenário de um sonho. Poderia, né? Porque não é algo tão... O sonho é uma coisa bem fragmentada, né? E aí, essa contribuição do Freud para a arte, se a gente pode dizer assim, o Freud gostava muito da arte, mas os autores que leem Freud, nossa, é igual, por exemplo, o pessoal socialista que começa a ler Freud ou Lacan, eles começam a ter uma visão a partir das questões do capitalismo e da ideologia, alienação, a partir de um instrumento de psique, que é o que faz a escola lá de Frankfurt. Na escola de Frankfurt, quando você começa a perceber que vender uma coisa, uma ideia, tem que atingir o seu inconsciente para que você venha aderir àquilo de forma alienada, né? Então, esses autores, nesse momento, reparem, esse quadro é de 1924, 24. A Escola de Frankfurt foi fundada em 1923. E o Freud vai morrer em 1935, ou 39, se não me engano. Acho que é 39. Agora fiquei confuso, 39. Então, você vê que tem ali várias influências desse pensamento. Então, o Ronald, surrealismo... eu queria lembrar aqui, porque eu falei uma coisa que foi invertida, tá? Eu disse que o dadaísmo surgiu a partir da quebra de alguns artistas que pertenceu ao surrealismo. É o contrário, tá? É o contrário. Desculpa, eu falei isso, mas eu tô, que bom, porque eu acabei aqui vendo e disse, nossa, eu acho que eu falei o contrário. Estava aqui rememorando, olhando para baixo, rememorando, e eu falei o contrário. É o contrário. Porque Primeiro o aí, dadaísmo, aí o surrealismo é pegar isso que os dadaístas trazem e fazer uma nova criação a partir disso, tá? que você vê, por exemplo, até a própria noção de absurdo que aparece lá no dadaísmo, ela vem porque o inconsciente ele vai revelar coisas que são bem absurdas. Por que eu Sim, faço o que faço? Parece que tem uma explicação muito óbvia. E não é tão assim. Você sim, tem coisas na sua vida que você, como recebeu e interpretou, fazem daquilo uma forma de agir somente sua e que podem tentar encontrar mil explicações para isso. sim. Mas é o seu mecanismo subjetivo que vai trazer isso. Então, a subjetividade, a desconstrução, ela reina nesse processo do surreal. Massa. Que bom, porque assim a gente está relacionando Salvador Dalí com Sigmund Freud, tá certo? Uhum. Então, assim, é isso que a gente estava falando, isso que o Ronaldo explicou, está aqui do ladinho, né? E aí vem o manifesto, né? Que é o Breton, manifesto de 1924, aí tá lógico que o surrealismo vem depois do dadaísmo, tá? Então, eu estou repetindo isso para vocês não ficarem com a primeira Formação. informação, que estava equivocada. E aí o ex-participante do dadaísmo que rompe, né, com o Tzara, que é o Breton. Então ele rompe lá com o dadaísmo e cria o Manifesto Surrealista, que é um movimento iniciado no período entre guerras. Você está aí entre a Primeira e a Segunda Guerra, repare que é tudo. Não pense assim, vanguardas europeias, tudo de vez, não. Tem vanguarda que surge antes da Primeira Guerra, né? Tem vanguarda que está ali na Primeira Guerra, tem vanguarda que está no período entre guerras, por exemplo, o manifesto surrealista, porque manifesto, gente, é importante também dizer isso, às vezes é tão óbvio que a gente esquece de dizer, mas é importante dizer o óbvio. Manifesto é a oficialização dos paradigmas de um movimento. É um documento. Não precisa ter firma reconhecida, nada disso, mas é o que circula. Ó, eu existo, é o manifesto dizendo eu existo, e meus pilares são esses. Doer e doer, esses são os meus pilares. Imagine que se você está após uma Primeira Guerra e está entre guerras, você tem pilares diferentes do que quando você estava antes da Primeira Guerra, né? Então, e pela tendência, pelo que eu vou seguir, né? O que eu defendo? Eu adoro isso aqui. Isso aqui bebe, gente, numa escultura do Rodin, chamada O Beijo, que ele leva quase 16 anos para esculpir. Aí vem lá a pintura surrealista, né? Aí, qual é o sentido
Você diz, mas isso é dadaísta, será? E o que que o meu inconsciente está dizendo ao fazer isso aí? Ô, Ronald, Beijo uma vez, o eu, pudor eu impede de até beijar sem trago bafo. uma pergunta. Não tem Hum. vezes que a pessoa beija e se sente assim? Há aquele beijo que é desejo, que é proibido, e aquele beijo que é livre e que não é desejo. Exato. E Não, beijo que não é beijo, beijo que não quer ser e dado. beijo que não é beijo. Aquele beijo que muitas vezes seja assim, bom dia, É. É o protocolo de bater o ponto quando chega no trabalho. ou quando sai, para. Pois é, acabou. Característica. Pensamento livre é para que bebe um pouquinho no dadaísmo, né? Porque a galera veio de lá, viu? Mas veio de lá com uma outra perspectiva, trazendo de lá, ó. Alguém nunca volta, sempre vem. Porque quando você vai para um lugar e sai dele, mesmo que você trilhe o mesmo caminho, já é outro. Porque a própria Terra está em movimento. Você tirar o seu pé do lugar e botar, você nunca bota de volta, porque já é outro espaço e um novo tempo. Eu gosto que os professores de física pegam um pêndulo, né, o microfone e fazem isso. Vai e volta, nunca volta. Nunca volta. Sempre vai. Mas eles falam volta mais para dizer que é o mesmo espaço, que não é o mesmo espaço. Lá vamos nós. Então, vem o pensamento livre, vem a expressividade espontânea. Aí, repara que a gente viu isso no dadaísmo. Mas aí já entra a psicanálise freudiana, que Ronald trouxe, e se cria essa realidade paralela. Eu acho que essa criação também deveria estar entre aspas. Essa realidade paralela é o que está por baixo do iceberg que aparece na superfície. Você vê a pontinha, quando você vai mergulhar, o iceberg é enorme. Essa realidade paralela, que como está no seu inconsciente e não no seu consciente, forma cenas irreais. Irreais em relação a quê? Não irreal porque não existe. Irreal porque não está na sua consciência. Cuidado para a gente não confundir o que não existe, que é o dadaísmo, com o que existe, mas eu não tenho consciência, portanto, não é concreto. Sendo. Olha o que é psicanálise, viu, gente? Tem algo que está aí em você, que estão em você, muitas coisas que você não tem consciência. Então, o trabalho terapêutico é exatamente trazer certas coisas para a consciência, inclusive para você entender determinados comportamentos em relação a pessoas, em relação a coisas, em relação ao trabalho, em relação a você mesmo. Então, vem, às vezes, imagens bizarras, e eu acho até que o bizarro vem porque a gente considera bizarro, ou porque também se olha como bizarro, mas que está no inconsciente. Se está no inconsciente, não é bizarro. É algo que é pertencente a você e você precisa tomar posse disso, porque é seu, não é do outro. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, meus pais acham, meus avós acham que terapia é coisa de maluco. Coisa de maluco é a gente não entender o processo terapêutico e a gente nascer, crescer, sobreviver, não existir e transitar de estado, que é o que muita gente chama de morrer, sem fazer esse mergulho e tomar posse do que me pertence, sem culpa. Sem culpa. E aí, olha só, o surrealismo e a influência das teorias psicanalíticas. Eu convidei Ronald, porque Ronald é psicanalista, tá certo? Então, eu convidei para falar de Sigmund Freud, e sei da admiração que ele tem por Freud, né? Quando a gente conhece Freud, é muito difícil não ser fã, porque ele fez um trabalho belíssimo e muito corajoso para a época, foi alguém Sim, execrado, tá? E aí o surrealismo vem sob influência das teorias de Freud. Freud nasce em 1856 e vai até 1939, não é? E esse surrealismo enfatiza exatamente esse mundo do inconsciente, que é muito difícil a gente acessar, porque se a gente acessar, não é inconsciente mais. Por isso, o processo terapêutico, para fazer esse movimento, ó, de puxar, vamos puxando, tem que ser lento e gradual, baseado na fala. O psicanalista é aquele que está ali escutando, escutando. não, e o Aí, mais, meus. mais interessante é que quando eu atendo online,
Eu fico assim parado escutando, aí a pessoa diz assim, travou? Você está Não, dormindo? eu estou aqui lhe escutando, pode falar, continue, eu estou atento. É. Aí tem os carinhas aí, né? Essa foto, Os... mesmo preto e branco, ela ficou de uma precisão incrível, né? Ficou muito Eu bonito, acho. Essa foto é uma das mais famosas, né? né? Salvador Dalí é o cara que mais aparece no vestibular, tá? A Persistência das Horas é a mais famosa obra dele, mais vestibulável. Aí você tem o Breton lá em cima. Salvador Dalí, inclusive, não fica só na pintura, né? Fica também nas artes plásticas, mas ele também pinta. Alguma coisa que você queira acrescentar disso aí, Ronald? Não, não, não. E aí, olha que imagem bem surreal, né? É muito legal isso. E essa ideia aqui, né? É, ele tá de Ele costas, aí ele não é, aparece, a é, persona dele não é só bem aparece quando a roupa. e outra fica aqui uma ideia, quantas vezes a gente não aparece na nossa imagem refletida no espelho? Na maioria das vezes, porque o que aparece no espelho é o que é sua característica de fora, né? Aí é bem psicanalítica essa imagem, né? Muito, sério. Bem. Mais Olha, uma, ele, não, ele. aí brincou, né? Isso aí é puro Isso sonho. aí. Isso aqui é puro E as sonho. mulheres lá dentro da carroça, não é E aqui carroça. também, tudo nu. É muito interessante, que é o maior nome do Aí, e olha surrealismo. só, olha que interessante isso aqui. Você tem um cara nu que tem um crânio no chão, apontando uma cruz para toda essa coisa que parece o desejo reprimido E aqui, que né? sai do espaço terreno É, e que ou existe seja, no você plano. É o sai próprio da questão inconsciente, da né? repressão para andar um pouco acima, e lá mais à frente você vê que tem outras figurinhas que seguem o mesmo padrão desse querendo É. reprimir. E olha E esse lá nas elefante nuvens aqui. está Olha algo, né, aqui. que parece o prazer, e tem até uma figura fálica lá, É. sustentada por um elefante de perninhas compridas, e as nuvens lá em cima, né? Toda uma representação aí E assim, olha que coisa de legal. desejo. Quanto mais você se afasta dessa cruz, mais a sua conexão com o chão vai diminuindo, tá vendo? É É, como se fosse realmente e você muito percebe interessante. que é uma quebra, né, ao inverso, né? Porque para a questão do cristianismo, está preso ao mundo, ele está preso ao desejo. Sim, E aí, quanto mais você se aproxima do desejo e mas se você. afasta da repressão, mais distante você está da terra. Exato. Essa imagem, eu acho dali sensacional. E aqui a obra mais famosa dele, A Persistência das Horas, e ele se colocou no quadro, viu, gente? Isso é fala dele. Ele É está que o aqui Maridão dormindo. ali, Ele está aqui dormindo, ó. Com a pálpebra, o olho fechado, ó. bigode misturado com... Claro que é surrealismo, né, gente? Você não vai ver a imagem dele. Mas aí é ele quem diz que é ele dormindo aqui, que ele se coloca no quadro. E isso abre tantas portas do nosso inconsciente. Essa questão do tempo, das horas, do tempo que não volta, da dissolução, o que é que eu faço com o meu tempo? Nossa, isso é muito significativo. Bom, professor Ronaldo, estamos fechando. Eu adoro a aula de surrealismo, viu? Gosto muito, Ah, eu gosto de também. ouvir. Ah, é uma delícia. Os meninos podem até não assistir, mas eu adoro fazer essa aula, porque eu vou aprendendo, eu vou olhando você falando e fico aqui. E a gente faz nossas viagens. Você vai Bom, viajando, não é problema. capítulo 16 entregue a vocês com toda amorosidade, tá? E daqui a pouco vocês receberão o capítulo 17, tá bom? Então, um beijo a todos e a todas, bons estudos e até a próxima. Até a próxima.